família. Nas palavras do Senhor que nós temos vida eterna. Não devemos trocar nosso Deus por nada, porque Ele é insubstituível. E não é títulos, não é ouro, prata, homem, nada deve estar no lugar de Deus, porque Ele é único. E agora você ministre, dizendo: aonde eu me esconderei de ti, Senhor? Aonde eu fugirei do teu amor? Não tem, amados, como esconder de Deus. Então se entregue, se derrame na presença dele. Abençoe sua família, declare bênção de salvação. E agora nós vamos, aproveitando este momento de estar dizendo que não trocamos por nada, Senhor. Levante as suas mãos. Se você estiver com a sua família pertinho de você, dê as mãos. E nós vamos orar para abençoar a sua família, amém? Senhor Jesus, através deste louvor nós estamos ministrando que a nossa família, a minha vida, não troca o Senhor por nada. O Senhor é insubstituível. O Senhor é único. E nós não temos como nos esconder. E aonde eu estarei se não estiver na tua presença? Então, ó Pai, eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida da minha casa, da minha família. Ele é começando a essência do Espírito Santo transbordando dentro de mim, para que as pessoas sintam e sejam atraídas por tua presença. E que a minha família seja acolhida e abençoada com toda sorte de bênção que o Senhor tem do céu para nós, em nome de Jesus. E abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou.
mais lindo disso? Ser um com você. E a Bíblia fala que ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Então, quando somos quando nós ministramos, somos um com você, nós começamos a ser um com o corpo. Olha as ligações. Dedo, mão, antebraço, braço, ombro, pescoço, e vai ombros, vai indo, todo o corpo, queridos. Nós temos que ser um, temos que estar ligados para que o cabeça nos direcione, porque todos nós queremos ir para o céu. E esse é o nosso foco, caminhada com o nosso cabeça Jesus, o nosso pastor, para que venhamos ter a bênção de viver em família em Deus. Então agora, esteja atento ao pastor dos pastores, ao pastor do rebanho, ao pastor que é o cabeça do corpo, que vai estar falando conosco através do que ele revelou, o nosso pastor, anjo da Igreja Batista Vitória de São Diogo I, no município da Serra, no Espírito Santo. Deus fala com a igreja através dos anjos, nossos pastores, que o Senhor os plantou para cuidar de nós. Então, queridos, esteja atento à ministração desta noite, do que Deus vai falar com você e com a sua família. E se alimente, e venha degustar, como que é? Degustar da palavra e do que Deus preparou para você esta noite. Amém? Muito bem, nós estamos transmitindo aqui, você sabe que a gente, queridos, nós não somos profissionais, né? Nós estamos fazendo uso das mídias sociais, tentando aqui levar você o melhor de Deus para a sua vida, né? Para dar a você o melhor que Deus pode levar até a sua casa. E o que nós estamos querendo aqui, nesse dia, nesse tempo maravilhoso de vida de Deus para nós, a vida de Deus na nossa vida, é fazer com que você receba uma palavra gloriosa de Deus, uma renovação do Espírito Santo aí na sua vida, na sua casa. E por isso mesmo, eu quero incentivar você agora a abrir a sua Bíblia comigo, no nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, é o capítulo 10, dos versos 1 a 9. E aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versos 1 a 9, eu vou compartilhar com você a palavra de Deus aqui nessa noite que o Senhor colocou no nosso coração para esse culto de celebração. E nós estamos transmitindo nas redes sociais, tanto no Facebook quanto também no Instagram, diretamente aqui do meu apartamento, no culto da Igreja Batista Vitória. E eu quero compartilhar com você aqui hoje sobre o tema agilização para a vitória. Agilização para a vitória. Então nós vamos abrir a Bíblia aqui agora, Mateus capítulo 10, dos versos 1 a 9, nós vamos ver um comando de Jesus, não é, para que os discípulos agilizassem. E nós vamos aqui ver como é que Deus pode nos instar, nos mover, nos levar também a agilizarmos para o reino. Lembrando que a palavra agilização, ela contém em sua raiz agilidade, ou agir, né? E a ação. Tem as duas fontes de motivação para avançar. Então eu quero compartilhar aqui com vocês agora Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 1 a 9, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro e André,
seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entreis cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino de Deus chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis cinto de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Olha que coisa tremenda, nós estamos falando sobre agilidade, agilização. E olha, queridos, eu quero fazer um apanhado deste texto aqui para que possamos nos adentrar ao cerne do que nós vamos falar aqui hoje para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida como igreja do Senhor, hoje aqui. Os discípulos foram os chamados. Ele chamou a eles os 12 e os delegou, os encheu de poder, deu a eles autoridade. E essa autoridade foi a autoridade delegada de Cristo. Já para o início do trabalho contra o inimigo. Aqui é importante a gente salientar isso, queridos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Nós estamos numa batalha espiritual e todo esse arcabouço que envolve essa pandemia, que envolve contaminação com Covid-19, é potencializada pela ação do inimigo em seu projeto de destruição. E a Igreja de Cristo é o contraponto disso, por isso nós precisamos de agilização. E já Cristo, no início da chamada de sua igreja, ele colocou essa incumbência nos discípulos. Nós precisamos avançar contra o inimigo e suas ações. Os chamados, portanto, somos nós, os discípulos do Senhor, em toda a terra, a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Não é? Nos versos 2 a 4, ele deu nome a cada um deles, aqueles que os enviou, e dentre eles, infelizmente, havia alguém que estava sonegando a vida. O sonegador da vida foi o inimigo, não é? O inimigo de nossos irmãos, o inimigo das nossas almas. E estava ali, né, na vida, e fomentando a destruição na vida de Judas Iscariotes, que depois veio a consumar a sua traição ao Senhor, que o próprio Cristo o nomeou como filho da perdição, aquele que negligenciava a mensagem do reino. Uma outra coisa interessante aqui, queridos, que nós precisamos salientar antes de entrar propriamente no cerne da palavra, é que Jesus salientou que o caminho que nós temos que trafegar, o caminho que nós temos que caminhar não é o caminho do mundo. Versos 5 e 6 do texto que nós acabamos de ler diz: não vão pelo caminho dos gentios, não vão pelo caminho das gentes comuns, mas vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nos mandou e os mandou primeiro ao lugar mais difícil, não é? Ir atrás daqueles que se perderam, ir atrás daqueles que estavam esfacelados da presença de Deus, daqueles que tinham toda a possibilidade de manter-se no caminho, mas estavam afastados, perdidos. Os mais difíceis de se recuperar é o trabalho, os mais difíceis de ganhar. O caminho também é o caminho mais dificultoso, é o caminho mais reinho, de muita luta e privação. Mas nós sabemos, em Romanos 8, a palavra de Deus deixa bem clara, que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ainda tem aí no verso 8 que havia um serviço a ser executado. O serviço a ser executado era o serviço de curar, era de expulsar os demônios, era de ressuscitar os mortos. E o que eu vejo aqui como o serviço, o ministério dos discípulos, ou seja, a palavra ministério é de serviço, é diaconia, o de que vai levar mesmo o que interessa para o mundo é a vida. É um trabalho pela recuperação da vida, é um trabalho para trazer vida, não é? E trazer vida que eles envolve aqui, ó, interessante, saúde, não é? A própria recuperação da vida, não só da vida física, mas da vida espiritual e uma luta tremenda contra o inimigo. O inimigo de nossas almas nos afasta de Deus, ele impõe barreiras, ele potencializa dificuldades, ele faz com que a visão daquele que está tomado pelo medo, as coisas fiquem maiores, não é? Mais aterradoras, e o nosso serviço é apaziguar, o nosso serviço é levar a vida de Deus para a vida das pessoas. Mas para isso, para que esta ação de agilidade, essa ação ágil do reino de Deus, essa ação leve, poderosa dos discípulos em adentrar a vida das pessoas, levando a mensagem da salvação e a mudança radical de vida, exige do discípulo abnegação, exige do discípulo negação de si mesmo. Não é? Aquele que quiser vir após mim, ele disse, negue-se a si mesmo, negar os seus planos, seus projetos, sua vida pessoal, não é? Sua segurança, a sua estrutura, seus sonhos de poder, para que o poder de Deus possa manifestar-se por meio de você. Não é? Então, existe desprendimento. E eu estava aqui analisando, e quando Deus me impulsionou a trazer essa palavra sobre agilização, não é? Eu fui colocado aqui dentro dessa posição, porque o Espírito Santo primeiro falou comigo, tocou poderosamente na minha vida, queridos, e eu quero trazer aqui para vocês 4 pontos que nós precisamos estar assim, abertos para que o Espírito Santo possa trabalhar conosco, para que realmente possamos agir poderosamente, ou seja, tenhamos agilização no reino de Deus. Agilização na causa do Senhor. Agilização para que a palavra de Deus possa encontrar lugar na sua casa. Agilização para que você também possa se recobrar. Para que você possa se reanimar. Para que você possa voltar a agir. Não é? Porque o que está sendo apregoado, o que foi apregoado sobre nós, e que eles não sejam ingênuos nem ingênuos com relação a isso, o espírito maligno quer nos parar. E a igreja de Deus precisa se levantar, sim, porque Ele é Deus de cura. Enquanto todos falam aí não tem cura, eu digo a você, tem cura sim. Nós podemos orar no nome de Jesus e pessoas serão curadas pelo coronavírus, pelo Covid-19. Esse espírito maligno que está potencializando essa doença, em nossa agilização espiritual, ela tem que sair. Ele tem que sair, esse espírito de morte nessa enfermidade, no nome de Jesus. E a igreja precisa clamar, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Qual é o mau caminho que hoje aqui o Espírito Santo me leva a dizer a você que nós temos que tomar uma posição contra ele, queridos? É o caminho esse caminho da letargia, é o caminho do mundo. É o caminho da paradeira. Nós não podemos ficar parados espiritualmente e só ouvindo notícias de que pessoas morreram e pessoas morreram. Não, nós podemos ir pela batalha espiritual, nós temos que entrar em oração. A igreja de Deus tem que guerrear contra essa pandemia, tem que guerrear contra o contágio de Covid-19 e nós podemos fazer e devemos fazer com jejum e oração, porque certa casta não sai, disse o Senhor, senão com jejum e oração. É nosso papel. Não ir pelo caminho dos gentios. Não é? Para isso, nós temos que olhar a situação e deixar que confrontação, tudo palavra que envolve ação,
nos tome. Nos tome. Nós não podemos aceitar, queridos, que a situação que está nos imposta pelo caminho do mundo seja a nossa verdade. Seja a verdade de Deus sobre a nossa vida de forma nenhuma. Nós, em nome de Jesus, não vamos morrer contagiados pelo coronavírus. E se nós somos levados pelo Senhor, é porque Ele chegou a hora de nos recolher. É lógico, não estou falando aqui para você quebrar de forma nenhuma as medidas preventivas. Nós temos que sim usar álcool gel, nós temos que sim usar máscara quando saímos, nós temos sim que, à medida do possível, estarmos em isolamento. Mas se você olhar aí fora hoje, praticamente o mundo não está em isolamento. Quanta gente que deveria estar trabalhando está na rua. Quanta gente que deveria estar estudando está nos parques e nas praias. Isso é isolamento? Não, isso é quebra do comando, da autoridade do nosso governo. Isso é um pecado. O governo está dizendo, fique em casa. Não é? A situação está dizendo, é isolamento, as escolas estão fechadas para você não se contagiar contra o coronavírus. Mas a situação apregoada pelo caminho dos gentios, que muitos estão entrando nele, no caminho do mundo, tem afastado da obediência, tem afastado da autoridade ao Senhor, tem afastado do comando divino. E aí sabe o que acontece? Com a brecha dada, o nosso inimigo vem ceifando muitas vidas. E nós hoje, infelizmente, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes no mundo por contágio de Covid-19. Mas não vejo um movimento nacional, não vejo um movimento da igreja para se levantar contra essa pandemia em oração, mas nós aqui, que estamos orando de madrugada. Você, no nome de Jesus, está conclamado a orar de madrugada. Está posto aí uma campanha de oração para a Igreja Batista Vitória, dobrar os nossos joelhos entre as 0 hora e as 6 da manhã. Você pode escolher o horário e entrar em oração para que essa praga demoníaca, e a palavra de Deus nos afirma que se nós estivermos no caminho do Senhor, debaixo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, praga nenhuma chegará à nossa casa. Aleluia! Mas para isso nós precisamos estar debaixo da sombra e proteção do Onipotente, como diz o Salmo 91. Não é? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, e nesses dias todos nós estamos com planos de jejum. Você pode escolher aí o jejum para a sua vida. Eu mesmo estou com jejum de massas no sentido daquilo que eu mais gosto nesse alimento. Não é? Não vai me atrapalhar em estar com a minha imunidade, a minha condição física preparada para combate da doença ou de qualquer outra doença, enfermidade que vier contra a minha vida. Mas eu estou em jejum daquilo que mais mexe comigo. Sabe, queridos, é assim, é a consagração que vai fazermos. Então nós precisamos estar cientes da situação, do caminho que o mundo está pregoando, mas levar a uma confrontação com as Escrituras. E as Escrituras nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Está Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, não vos conformeis a este mundo, mas renovai-vos, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que vocês venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Está em João 10, o capítulo 10. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Outra coisa que nós temos que, outro ponto aqui que eu suscito dessa palavra de agilização, para chegarmos lá no ponto máximo dessa palavra, além de olhar a situação e não nos conformar a ela, e aí então partir para a confrontação do que a palavra de Deus afirma e do que o caminho do mundo está dizendo, nós temos que ir para a rendição. E aí então nos submeter a uma avaliação. Tudo tem ação. Veja que todas essas palavras têm ação. É para fazer. Fazer acontecer. Rendição é o quê? Render a nossa vida, render os nossos pensamentos, render as nossas vontades, render tudo que somos ao Senhor. E não ao mundo e os inimigos aliados a ele. Porque os inimigos aliados do mundo é a carne e o diabo.
são os 3 inimigos principais que nós lutamos contra ele. A carne são os desejos pecaminosos, as concupiscências, que nos leva a ficar aliados ao problema do mundo, ao que o mundo está apregoando, que o caminho do gentio está dizendo. Não é? Nós temos que nos render a Deus para lutar contra isso. E lá em Gálatas capítulo 5, não é? Nós temos claramente lá dos versos 10 até o 22, desde a confrontação com os problemas da carne e seus frutos, ou seja, as obras da carne e o fruto do Espírito, o que nós devemos realmente ser. E aí partimos para a avaliação, olharmos como estou eu. Será que eu estou bem diante de Deus? Eu estou mesmo dessa forma servindo a Deus como deveria servir? Eu estou fazendo o correto com relação à palavra, com o que o Espírito Santo está me dizendo, falando comigo? Eu estou certo? Eu estou indo dentro daquilo que Deus está me avisando e falando? Como fazer? E queridos, é a palavra, é o Senhor que vai nos instando, é o Senhor que vai trabalhando conosco, não é? E eu acredito no nome de Jesus que o Espírito Santo está falando com você assim: olha, esse estágio letárgico, a inércia espiritual, a paradeira, o comodismo. Sabe, querido e querida, o que teria que acontecer conosco em uma live como essa? Nós devemos nos preparar, nos indumentarizar, vestir-nos, tomarmos um banho e nos agilizarmos como se estivesse indo para o templo. Mas sabe qual é a maioria das pessoas hoje que estão em casa? E hoje nós estamos conversando com isso, eu e a pastora Hélida. O comodismo tomou conta de todos. A maioria que estão, não é, nas lives das igrejas, estão ouvindo as mensagens, já estão com roupinha de dormir, já estão deitadinhos na cama, estão com almofadas às costas. E sabe, essas coisas têm afastado você de ter uma vida espiritual poderosa, e também está guerreando contra esse problema enorme que se apresentou na sociedade, no mundo inteiro. A igreja de Deus, queridos, nós não estamos aqui para estarmos nos sofás apenas engordando, não é? Comendo o tempo todo, esquecendo de quem nós somos. Nós somos os discípulos do Senhor, que estão no mundo para fazer diferença e apregoar a vida de Deus na vida das pessoas. Mas uma outra coisa que nós temos que aqui nos confrontar também para a agilização é a doação, contribuição, identificação com o projeto de Cristo. 3 palavras: doação, contribuição, identificação. Lembra, ação está em todas as palavras, veja isso. Doação, não é? Assim como Cristo deu-se, doou-se, deu a sua vida, nós também temos que nos doar. Foi por isso que ele impactou os discípulos com aquela chamada: vão, entrem, não levem nada, não levem peso nas costas, não levem coisas que possam os prender e os atrasar. Porque não é isso, não é? Não é isso que vocês foram chamados, é doação, contribuição, em momento de identificação com Cristo. Sabe, queridos, é tão importante essa questão de doação, e a palavra de Deus nos alerta sobre isso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E está havendo um movimento de doação no mundo inteiro, pessoas doando, se dando. E eu estava assistindo hoje um documentário muito importante da Índia, e estava falando lá sobre acerca de uma religião, daquele povo Sikh, a religião, um templo Sikh, e mostrando como é lá o momento de convívio deles, que nós chamamos aqui na nossa igreja de Cantina Vitória, o nosso momento de comunhão. Eles preparam todos os domingos almoço para todas as pessoas. Não é? E as pessoas que trabalham naquela coisa da doação, elas são assim dadas mesmo a ajudar as pessoas, doando os alimentos, fazendo, contribuindo, servindo. E aí a repórter que estava trabalhando, uma repórter inglesa que estava trabalhando ali para fazer aquele documentário, ela foi perguntar a uma senhora que estava ajudando num prato típico lá e fazendo uma massa, e perguntou a ela: quantos a senhora já fez? E eu achei tremenda a resposta da mulher. Ela falou o seguinte: eu não posso contar, eu não conto, pois se eu contar o quanto eu estou fazendo, eu perco tempo em me doar.
Uau! Que coisa tremenda! E aquilo que ela disse era o seguinte: esse era o princípio de todos que estavam trabalhando. Não estavam contando o quanto eles estavam se desgastando. Não estavam contando o quanto eles colocaram de dinheiro. Não estavam contando também o quanto de trabalho que eles estavam executando. A questão toda era uma contribuição. Era se doar, era se dar. Esse era o princípio importante que estava sendo comunicado ali. E olha, filhos que nós chamamos e entendemos como filhos das trevas. Não conhecem a Jesus, a salvação no Senhor. Pessoas que precisam de Deus. Agora imagina essas pessoas agora tocadas pelo Espírito Santo, ainda motivadas e trabalhadas por Deus dentro da visão da mudança, da salvação de vida, a vida de Deus na vida das pessoas. O que são capazes de fazer? Queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nada nos para. Nada vai nos cessear. E aí então nós vamos doar. E não só doar alimentos. E não só doar dinheiro para ajudar as pessoas famintas e as que estão em necessidade. E eu louvo a Deus porque aqui nós temos uma igreja maravilhosa. Estamos em doação. Mas podemos doar muito mais. Podemos trabalhar com contribuição muito maior. Mesmo no pouco. Porque é naquilo que nós doamos e fazemos acontecer. Do nosso pouco, transformando em semente, é a grande colheita que nós teremos. Então, hoje nós estamos visualizando tanta gente ajudando as outras com o pouco que tem, compartilhando. E a igreja de Deus também precisa isso. Isso se chama identificação com Cristo, doar-se. Não é? Esvaziou-se da sua glória. Olha o que Cristo fez. Ele não trouxe alforje, ele não trouxe riqueza, ele nasceu lá dentro de uma estrebaria, não é? Ele nasceu num lugar simples, mostrando que estava desprovido de toda e qualquer aljava do mundo, desse sistema mundano, para trazer libertação, para que nós também viéssemos a nos identificar com ele. Isso se chama vida de amor. E quando falamos vida de amor, queridos, 1 João capítulo 4, verso 8, eu não canso de citar esse texto, não é? Vida de amor, 1 João 4, 8 fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando falamos que nós temos a vida de amor, nós temos a vida de Deus na nossa vida. É a vida na vida. É a vida de Deus em nós. É a vida do Senhor em nós. Olha que coisa mais maravilhosa. Portanto, meus amados, para fechar essa palavra nessa noite, eu quero levar você à agilização para a vitória, a vida de Deus em nossa vida, identificação com Cristo, doação, contribuição, nos movimentar agilmente, agilização. Você precisa se deixar que o Espírito Santo, que o Espírito Santo trabalhe em você para uma reavaliação. Como eu estou? Quando você se deixar, não é? Como eu estou em minha relação com o Espírito Santo? Eu estou fazendo exatamente o que o Espírito Santo quer? É isso que ele quer da minha vida? Que eu fique descansado no meu sofá, na minha casa ou na minha cama, esquecendo-me das pessoas que estão perdidas sem ele? Ele quer que eu fique nesse isolamento social, esquecendo da minha vida de apregoar o Evangelho. Queridos, nós temos tecnologia. Todos os cultos eu tenho falado isso, nós temos tecnologia. Precisamos fazer uso da tecnologia. Precisamos nos doar para que possamos trabalhar dessa forma. Agora, ficar parados é que não podemos. Podemos fazer uma chamada de vídeo. Você pode fazer a sua célula bem divertida via online. Mas a maioria das pessoas estão esquecendo do trabalho e da vida de Deus nesse momento. Sabe o que? Estão nos joguinhos de computador, estão nas TVs, em Netflix, estão em Amazon, estão em Disney, estão em vários canais que hoje têm que ser apresentados e não tem tempo para orar, e não tem tempo para buscar o Senhor, estão nas maratonas de séries, e não oram ao Senhor, estão achando é bom, e as nossas crianças estão no celular, sendo viciadas, vivem e se transformando aí, não é, em zumbis eletrônicos. Culto no lar, célula amada que nós chamamos, a vida de Deus na sua casa, a sua casa sendo um templo, local de oração pela sua vizinhança, impacto pela vida das pessoas. Mas essa, queridos, é uma mensagem impopular. Não é uma mensagem que agrada a carne, não é uma mensagem que agrada o caminho do mundo, e muito menos uma mensagem de alerta para agilização que vem agradar o inimigo das nossas almas.
Você e eu somos igreja do Senhor, chamados para fazer diferença em toda e qualquer época, inclusive em tempos de pandemia. Esse então, maior ainda, porque a maioria das pessoas se enclausuram, a maioria das pessoas cuidam de si, mas nós somos chamados para cuidar das pessoas. Jesus, em tempo de uma pandemia de rejeição, em tempo de uma pandemia de morte, de ocupação do Império Romano, ele não se excluiu, ele partiu para cuidar das pessoas, até mesmo nos desertos. Mas para fechar, uma autoavaliação, reavaliação, como está a minha vida? Será que eu estou agindo certo? A palavra de Deus fala, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós temos que levantar dentro desse tempo que tem cheiro de morte para todo lugar, pois nós somos os agentes da vida de Deus para a vida das pessoas. Reação. Outra palavra, ação, reação. Mas para isso, queridos, para que a gente possa ter a reação, não dá mais para fazer como antigamente estávamos fazendo. Não é? Somente nos templos, nos dias de domingo, já estou fazendo alguma coisa. Estou no templo, estou fazendo alguma coisa. Não é por aí não. Não posso estar assim. Não é? Não posso estar desse jeito. Eu não posso ficar perdido no mundo, não. Não posso estar desse jeito. Não vou cair dessa forma. Esse momento de reação aí não dá. Não, a reação aqui é você tomar uma posição diferente, né? Partir para uma posição diferente. E isso quer dizer inovação. Inovar. Inovar é fazer diferente. Inovar é ir para uma ação diferenciada. E ação diferenciada, queridos, Deus tem nos dado tantos planos diferentes, tantas oportunidades de fazer diferentes, tanta coisa para fazermos. Nós podemos doar alimentos, nós podemos, no nome de Jesus, doar também financeiramente, nós podemos nos doar em ação, não é? Chamadas de vídeo, oração pelas pessoas. Você pode doar tempo da sua madrugada para se levantar contra esse espírito de morte que está se abatendo contra a nossa sociedade, contra o nosso Brasil, contra o nosso Espírito Santo, a nosso município, na Serra aqui no estado do Espírito Santo, é o mais afetado pelo contágio da Covid-19, queridos. Nós não podemos ficar parados. Orar, 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 clamar, repreender, entrar na brecha pela guerra da libertação de nosso povo contra este espírito maligno que acomete o contágio por meio desse vírus. É nosso papel. Igreja de Deus, podemos cuidar uns dos outros, podemos transformar a nossa casa em templo, não é? Ao invés de você ficar perdendo tempo aí com TikTok e fazendo lives que não te vão trazer nada, faça lives, não é, para ler a Bíblia para as pessoas, para motivá-las em Deus a ter uma vida diferenciada, para motivá-las em crescer espiritualmente, para motivá-las a andar com o Senhor, para motivá-las a viver em Deus, a vida na vida. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo te mobilize, te amolde, modifique a forma como você está vendo as coisas, para que no nome de Jesus, a vida de Deus se manifeste na sua vida. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por ministrar em nosso coração tão graciosa e poderosamente aqui essa noite. Louvamos ao Senhor, ó Deus, nos torna ágeis, nos torne, Senhor, realmente afeitos e afetos aqui no teu reino, cuidando uns dos outros, usando tecnologia, ó Deus, mas também usando os joelhos, usando nossa voz, ó Deus, para orar, para lutar contra o império das trevas e fazer diferente
Não ir pela recomendação e o caminho do mundo, mas ao contrário, ir pela recomendação e a vida do céu. Ó Deus, a vida do Senhor, a salvação do Senhor, a bênção do Senhor em nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado por falar conosco, por ministrar a nossa vida aqui por essa palavra. Agora, Senhor, nós também vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, multiplica a semente na vida dos teus filhos da tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. No nome de Jesus, está aqui, nós já temos o nosso gasofilácio aqui, caseiro. Você pode ter o seu aí também, depois você vai entregar no templo. Ou você pode entrar na nossa página na internet, onde está escrito dízimos e ofertas aqui, www.ibvitoria.com ou vitoriachurch.com, e lá você pode fazer a sua oferta, né, no Paytime, bem como também no PicPay, que está sendo colocado aí. Você pode também, né, fazer doações por meio do cartão de crédito presencial no templo, de 10 às 11 da manhã no domingo. E no dia 28, queridos, nós estaremos de volta em nosso culto presencial com ceia do Senhor. Lógico, nós estamos dependendo aí de definições do Estado, mas enquanto nós estamos liberados, nós já estamos anunciando, né, todos os procedimentos de prevenção que nós iremos fazer, tudo corretamente para que nós tenhamos um culto abençoado no domingo 28 de junho às 10 da manhã, presencial no templo principal da Igreja Batista Vitória. Então nós vamos agora louvar ao Senhor com um cântico, não é? E no nome de Jesus teremos aí a nossa adoração nos dízimos e ofertas. A pastora Elida está me lembrando aqui, próximo sábado agora, nós vamos ter uma live especial com a doutora médica Juliana Passos Reis, não é? Ela vai estar em Belo Horizonte, eu vou estar aqui, ela é minha prima, ela é especialista em oncologia clínica, e nós vamos falar sobre a prevenção da saúde em meio à pandemia de coronavírus. No sábado, às 20 horas, numa live aqui nos canais da nossa Igreja Batista Vitória, nas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, tá bom? Então, não perca, sábado, às 20 horas, nós vamos estar transmitindo ao vivo essa live. Aí, né, se a live é ao vivo, é claro, nós estaremos nessa live aí, falando sobre a saúde da família em meio à pandemia de coronavírus, tá bom? Então nós vamos aqui, agora logo após a ministração, na nossa celebração, também entrarmos de novo numa live para termos um momento de comunhão, e vamos continuar transmitindo do Facebook direto, tá bom? Então vamos agora para o louvor com a Thalita, e você entrega aí seus dízimos e as suas ofertas, fazendo uso, né, do nosso site www.bvitoria.com, na janela dízimos e ofertas, pelo PicPay e também pelo Paytime. Deus abençoe a você, no nome de Jesus, com uma noite maravilhosa. Você que está nos acompanhando no Facebook, acompanha também aqui a nossa estada em como nós estamos fazendo as coisas, ó. Então tem gente lá acompanhando o Facebook e tem pessoas acompanhando aqui, né, pelo Instagram, né? E como nós estamos aqui fazendo as coisas, queridos, bem amadora, nós não somos profissionais, mas nós estamos servindo a você com amor. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus chegue no seu lar, que você tenha uma semana maravilhosa. Louvemos ao Senhor. Como explicar a tua graça?
Todos os nossos avisos e nossas programações da semana estão no nosso site www.bvitoria.com, também no Instagram, na nossa página também no Facebook, aí na rede social, na internet, você tem acesso. Aproveite o seu domingo. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Obrigado por estar conosco aqui na live, no Instagram e também pela rede social do Facebook. Deus abençoe você com uma semana maravilhosa. Voltamos no Tadel na terça-feira, às 20 horas, e também no Culto da Vitória, na quinta-feira, às 20 horas. Tudo com palavra transmitida aqui pelas redes sociais. E também, queridos, as nossas células que estão funcionando pelas redes sociais, pelo Facebook, Skype, Zoom, Instagram, e pelo WhatsApp. Aproveite então seu domingo e nós vamos daqui a pouco fazer a chamada também para a Cantina Vitória Online, onde nós conversamos, matamos as saudades dos nossos irmãos. Esteja conosco. Deus abençoe você. Entre no nosso site www.bvitoria.com e se inscreva em nosso canal no YouTube, Igreja Batista Vitória no YouTube. Hoje ainda teremos o Mimi, online aí o Mimi, para você participar. Um abraço a todos e um abraço especial para você, Márcio Bap, sua família Simone, que estão lá na Itália nos acompanhando. Também um abraço para o Anderley, e o Ryan, que estão em Portugal nos acompanhando. Deus abençoe a todos vocês que estão longe, do Belo Horizonte. Nossa igreja está alcançando aí em vários lugares do mundo. Deus abençoe a todos vocês. Vocês são sensacionais e fazem parte do nosso coração e das nossas orações. Que Deus possa multiplicar a graça, a misericórdia na sua vida. Continuaremos a transmitir do Facebook sem parada, e no Instagram nós renovaremos a nossa chamada para a Cantina Vitória Online. Deus abençoe a todos vocês. Continue aí o louvor com a Thalita.